Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimos senhores deputados e deputadas desta Casa. O JPP secunda o encómio feito aos bombeiros. O JPP secunda este encómio. Não são nunca demais todos os elogios que se possam tecer. É de facto uma justíssima homenagem aquela que hoje aqui prestamos aos soldados da paz, pela sua abnegação e espírito de entrega, pelo seu sacrifício e espírito de missão, são dignos de louvor. Este é um reconhecimento devido àqueles que, ao primeiro sinal de alerta, se prontificam a prestar socorro, seja no combate a incêndios ou a operações especiais, seja na prevenção ou na prestação de socorro e emergência pré-hospitalar. Quando alguns viram as costas para fechar as portas ou as janelas da casa, numa qualquer ilha distante, ao primeiro sinal de perigo, os bombeiros permanecem na linha da frente desse perigo. Quando alguns aproveitam para tirar uma soneca numas areias quentes de uma distante praia paradisíaca, os bombeiros correm em auxílio das populações, vão em frente sem medo. Quando os acidentes acontecem, quando os incêndios deflagram, quando as emergências surgem, eles estão lá. Porque disse muito bem, Sra. Deputada Vina, o seu lema é vida por vida. E estas vidas merecem um reconhecimento, plasmado não só neste voto de louvor ou no assinalar de um dia no ano, mas na promoção de uma retribuição efetiva, no reconhecimento não só financeiro como social. Independentemente dos jogos ou chantagens políticas, do aproveitamento indecoroso das fragilidades e necessidades que este corpo especial da nossa sociedade enfrentou e continua a enfrentar. Porque tudo aquilo que lhes pudermos dar, é a nós que estamos a dar. Pois os bombeiros são a nossa segurança, os bombeiros são o nosso auxílio, os bombeiros são o nosso socorro. Por tudo isto são dignos de louvor todos os bombeiros. Para além do socorro que prestam, são inspiradores. São exemplo social de ajuda ao próximo, de combate ao perigo, de entreajuda. São modelo para todos aqueles que, como eles, contribuem para consolidar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Sejam eles polícias, professores, ou médicos, enfermeiros, advogados ou deputados, agricultores, pescadores, cantoneiros, rocheiros, carpinteiros, canalizadores, nadadores salvadores ou colaboradores que, tal como nesta casa, se afadigam em qualquer instituição ou empresa em prol do bem comum. Todos são modelo, dizia, são exemplo, são garantia para todos aqueles que, para além da sua profissão, com ou sem capacete, com ou sem fatos de EPI, com ou sem mangueira ou machado, contribuem, tal como os nossos corajosos bombeiros, sapadores e voluntários, para que tenhamos um dia, uma noite mais pacífica, mais tranquila, mais segura. Já termino, Sr. Presidente. A todos eles e perante eles, e em particular junto aos bombeiros, o Juntos pelo Povo inclina-se e rende preito e homenagem. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Rosado, como me foi avisado na sua intervenção, e devo dizer que quando se fala, ou quando eu referi a questão de um psicólogo para 480 alunos, eu apenas estava a dizer que é insuficiente. Nós não podemos comparar, como fez a Sra. Deputada Cláudia Pestrelo, com a dimensão nacional. Estamos a falar de realidades diferentes. Como disse há dias a Sra. Deputada Sara aqui, existem situações, realidades que não podemos comparar. Tanto foi válido nesse momento como agora. São realidades totalmente diferentes. Por isso que dizer a um psicólogo para 480 alunos significa dizer que é insuficiente. E a Madeira podia ser exemplo e ter mais psicólogos para dar resposta. É só isto, porque nas escolas, um psicólogo que na escola de ensino básico até o terceiro ciclo, nono ano, eu já disse aqui e volto a repetir, faz orientação vocacional dos alunos do nono ano, não tem tempo para trabalhar, para dar resposta a problemas que vão surgindo. Só isto. Depois, a Sra. Deputada Cláudia Pestrelo falou ali na questão da segurança e concordo consigo, as escolas são seguras, graças aos profissionais que estão na escola. Exatamente. A Sra. Deputada sabe que em algumas escolas do primeiro ciclo, quem faz a vigilância de pátio para garantir a segurança dos alunos são alguns professores. Porquê? Porque faltam auxiliares. E algumas escolas também, e eu já disse e volto a repetir, e como dou um exemplo, a Escola Francisco Franco, por exemplo, dito pelo próprio diretor de escola,
têm potes, programas ocupacionais temporários, a trabalharem na escola, porque se não tivesse, a escola teria de fechar, ele não saberia como resolver o problema da falta de funcionários, de auxiliares. Por isso é que eu digo, também nas escolas existem falta de auxiliares. E nós sabemos que para trabalhar com crianças tem de ter um determinado perfil, não pode ser qualquer pessoa. E infelizmente, alguns potes podem não ter o perfil adequado, não se integram bem na escola. Por isso é que eu digo, faltam também auxiliares educativos ou assistentes operacionais para trabalharem nas nossas escolas. Por isso, eu apenas digo, e volto a repetir, a questão é o facto de ser insuficiente o número de psicólogos atualmente das nossas escolas. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PS apresenta nesta Assembleia o projeto de proposta de lei à Assembleia da República intitulado Regime Excepcional e Temporário de Cumprimento de Obrigações Fiscais de modo a auxiliar a economia regional madeirense perante a aplicação de direitos aduaneiros adicionais impostos pelos Estados Unidos da América. Esta proposta do PS vem no seguimento da proposta de resolução apresentada ontem, que versa genericamente sobre a matéria semelhante e que visa aliviar ou mitigar o esforço fiscal das empresas na sequência das tarifas dos Estados Unidos, permitindo-lhes cumprir as suas obrigações fiscais num período de tempo mais alargado. Como ainda ontem referimos, estamos de acordo com as medidas que sirvam para dar maior resiliência às empresas e setores de atividade que poderão beneficiar destas medidas, salvaguardando os postos de trabalho e a sua saúde financeira. Obviamente que vivemos tempos difíceis e de tensões diplomáticas entre países, como não se via desde o fim da Guerra Fria no início dos anos 90. Associado ao modus operandi em diplomacia inédito por parte dos Estados Unidos, trazendo imprevisibilidade política e económica, em que as tarifas aduaneiras anunciadas aumentam a cada dia e, entretanto, são suspensas temporariamente para dar espaço a alguma negociação. Tudo isto gera agitação nos mercados e imprevisibilidade, só serve para aumentar a inflação e lançar incerteza e dificuldades no planeamento. Neste projeto de proposta de lei são apresentados alguns valores referentes às nossas exportações vinícolas para os Estados Unidos, que, sendo agravadas por estas hipotéticas taxas, poderão levar a uma diminuição de consumo, pelo que se torna premente compensar esta situação com a procura de novos mercados. Além do setor vinícola, esta preocupação é extensiva ao setor do turismo, que com as tarifas e consequente aumento da inflação, podemos também provocar a redução do número de turistas americanos que nos visitam. Temos consciência que este ambiente de imprevisibilidade obriga a que estejamos preparados para esperar o inesperado e adotemos medidas que visem uma readaptação constante a um mundo em constante mudança. Do conjunto de medidas propostas para capitalizar empresas, salientamos aquelas no âmbito do PRR, através do IDR e do IDE, ao pagamento faseado dos impostos. O JPP não se opõe a estas medidas, desde que as mesmas sirvam efetivamente para salvaguardar a nossa produção regional e a nossa atividade turística, garantindo a sua continuidade e também de outros setores afetados por estas tarifas, dotando assim as nossas empresas de meios financeiros e medidas fiscais que aumentem a sua resiliência ao impacto desta nova realidade. Não obstante, não podemos deixar de salientar que estas medidas poderão ser insuficientes em cenários de aumentos constantes de tarifas ou de simples ameaça de aumento das mesmas, lançando, uma vez mais, caos, imprevisibilidade e inflação. Tenho dito, muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a segurança rodoviária é algo de fundamental importância
em especial numa região que não tem outros meios de transporte terrestre para salvaguardar a integridade física e qualidade de vida dos cidadãos residentes e de quem nos visita. Tem sido cada vez mais recorrente encontrarem-se madeirenses e outros cidadãos aqui residentes, bem como quem nos visita, manifestar preocupação relativamente ao número elevado de acidentes verificados na região autónoma da Madeira, quer na via rápida, via R1, quer noutros trajetos, incluindo passadeiras. Tem sido ainda constatado um congestionamento crescente de trânsito entre o nó número 16 do Caniço de Baixo e o nó número 7 de Santa Rita, especialmente nas chamadas horas de ponta, entre as 7h30 da manhã e as 9h30 e entre as 17 e as 19 horas. É fundamental um apelo ao cumprimento dos limites de velocidade e das distâncias de segurança, bem como evitar a mudança constante de filha para evitar uma onda de paragens subsequentes que provoca o congestionamento do trânsito, isto em especial nas já referidas horas de ponta. Por outro lado, há que dar a devida atenção às viaturas ligeiras de aluguer, uma vez que as empresas do ramo deviam facultar aos seus clientes, maioritariamente turistas, um folheto informativo com alguns cuidados a ter ao circular na via rápida, isto nas entradas e saídas, ultrapassagens e circulação à direita e o modo de circular nas rotundas, semáforos e passadeiras, com especial chamada de atenção para o parqueamento pago, as linhas azuis, e as zonas proibidas de estacionar nas linhas amarelas. Assim, de acordo com os procedimentos regimentais em vigor, o JPP, através da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, recomenda ao Governo Regional que pondere o lançamento de uma campanha de prevenção rodoviária que sensibilize condutores e peões para a necessidade de adotar um comportamento individual responsável e com especial atenção à circulação em meio urbano, nomeadamente na aproximação a semáforos, escolas, estabelecimentos de ensino e passadeiras, bem como a criação de protocolos com as empresas de rentacar para informação aos seus clientes das vicissitudes do trânsito na RAM. Gostaria ainda de salientar que a melhoria da circulação rodoviária significa ao mesmo tempo a melhoria da qualidade de vida, pois os congestionamentos no trânsito são muitas vezes causas de stress e de ansiedade, ou porque as pessoas vão chegar tarde ao trabalho, ou porque os filhos vão chegar tarde à escola, levando por sua vez a uma condução imprudente ou mesmo agressiva, fazendo com que a pressa, e como se costuma dizer, a pressa é inimiga da perfeição, seja, não raras vezes, causa de acidentes. Alguns muito graves, que mudam para sempre a vida das pessoas afetadas, e em alguns casos temos ainda perdas de vida a lamentar. Devo referir que alguns arranjos, como todos nós sabemos, já estão a ser feitos, que é o caso da ligação a São Martinho Arieiro por túnel, entre o Hospital Particular e o Hospital Novo, os arranjos rodoviários da Cancela, como as rotundas e o novo traçado, que entretanto demoram em ser concluídos. E já parecem não ser suficientes. Deste modo, gostaria ainda, neste sentido, de deixar uma sugestão que poderá ser equacionada, que vai um bocadinho além desta campanha, que seria criar, na zona da estrada do aeroporto, da descida para a Rua da Olaria, que vai ter à estrada do Garajal, uma ligação que permitisse às viaturas que se querem dirigir para o centro do Funchal e querem utilizar a antiga estrada regional, uma ligação logo por trás da Rua Eugénia Brandão de Melo, junto à antiga Marconi, criar ali um pequeno trajeto que fizesse com que o trânsito que quer vir para o centro do Funchal não tivesse que confluir junto com aqueles que querem aceder à via rápida. Seria, por exemplo, muito mais fácil. Vinha bater ali à zona do Pináculo.
Uma vez mais, gostaria de chamar a atenção, pois isto seria uma solução no curto prazo e quase no imediato, só para evitarmos o cruzamento de trânsito. Claro que uma situação mais definitiva e melhor, se calhar seria também através de túnel de futuramente, ou pensar ainda em algo que já se tem falado, que é o transporte do metro de superfície, se calhar numa fase inicial, entre o Caniço e Câmara de Lobos, por exemplo, ou chegar depois a Machico e a outras localidades. Mas, uma vez mais, e voltando à circulação rodoviária, gostaria de relembrar que melhorar a circulação rodoviária é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e é, sobretudo, salvar vidas. Tenho dito. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria, relativamente à observação da Sra. Deputada Sancha Campanella, falou aqui de alguns dados, fala também da própria violência na estrada, que acaba por ser alguns aspectos que referi também, e faz a questão se não seria mais produtivo uma campanha mais abrangente. Sem dúvida que sim. A apresentação desta proposta é um pontapé de saída para começarmos a fazer alguma coisa e algo que tem que ser feito. É necessário, claro, adotarmos mais medidas, mas temos que começar por algum lado. E a ideia, isto é uma preocupação de várias pessoas que já nos abordaram com esta questão, e daí estamos então a pegar no assunto e a tentar começar por algum lado e a dar os primeiros passos. Penso que respondi mais ou menos à sua pergunta. Em relação ao Sr. Deputado Miguel de Castro, gostava só de lhe dizer que o JPP não apresenta esta proposta para fazer número. Nós não apresentamos propostas a granel, nem fazemos números. Só para deixar isso bem claro. Isto deriva de vários contactos que tivemos de alguns cidadãos preocupados com esta questão, que já fomos abordados, e então decidimos começar com esta proposta, com esta campanha, que, como disse a Sra. Deputada Sancha Campanella, é uma campanha que é os primeiros passos, que pode de facto partir para ser mais abrangente, e depois o Governo até pode decidir como fazê-lo nessa operacionalização. O Sr. Deputado Miguel de Castro fala também que podíamos melhorar os fluxos de trânsito. Sem dúvida. Quando falo da proposta, um bocadinho anexa a esta, de criar um traçado viário que evita a confluência de trânsito no acesso à via rápida, para quem não precisa de ir para a via rápida e quer vir para o Funchal, é exatamente nesse sentido, Sr. Deputado, que é melhorar a fluidez do trânsito. Relativamente à entrada de veículos para a Madeira, que o Sr. Deputado fala, isto é uma questão de liberdade das pessoas. As pessoas ainda têm liberdade para comprar veículos e para circular nas estradas. Agora, o que se pede nesta campanha é alguma prudência. E tem que haver mais prudência na estrada. E queríamos começar, então, nesta fase inicial, por um apelo, por uma sensibilização, por uma metodologia pedagógica e, então, se não resultar ou se for insuficiente, partir para novas medidas. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Gonçalo Maia Camelo, pergunta-me pelos dados. De facto, aqui a deputada Sancha complementou com alguns dados, mas têm vindo a público muitos dados. E alguns desses dados são mesmo as mortes. E depois há uma coisa, independentemente dos dados, quem circula todos os dias na via rápida e vem para aqui, consegue empiricamente se aperceber que alguma coisa não está a funcionar. As pessoas, quando vão trabalhar entre as 7 e as 9 da manhã, e até nós que nos dirigimos para aqui às 9 da manhã, empiricamente, quando eu demoro 15 a 20 minutos para fazer 300 metros diariamente, esta constatação empírica não preciso tomar notas. Mas pronto. Mas esta campanha de prevenção, acho que a campanha de prevenção é pertinente. A prevenção... Não vou, se quiser fazer pergunta, depois eu respondo. Mas em relação a esta questão, a campanha visa melhorar, de facto, visa melhorar o trânsito, visa melhorar o civismo na estrada e visa, sobretudo, evitar acidentes, muitos deles graves e mortes. Isto é um primeiro passo. Obrigado.